Cumprimento a todos com a santa e poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa série de aconselhamentos que o Senhor tem me dado e que eu tenho postado vídeos de ensinamentos práticos para vocês, hoje o tema que o Senhor concede ao meu coração é entendendo a prática do bem e a sua origem. E quando se fala desse assunto, me faz lembrar no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 12, o escritor que deixou registrado alguém que fez uma descrição da mulher virtuosa, e um dos pontos bem enfatizados e interessantes é que ela faz o bem e não o mal, e isso todos os dias da sua vida. E acontece que essa prática do bem é algo que o Senhor deseja de todos nós. Agora, é claro que fazer o bem, quando se fala neste assunto, é algo que para alguns é considerado uma piada, para outros é considerado uma utopia, para outros fica só no palavreado mesmo, ou seja, porque muitos estão desacreditados do bem, porque dizem que a prática do bem ela não existe nos dias de hoje. Mas a verdade é que não é assim, não é nesse pensamento, não é esta a verdade. E também é verdade que a maldade, ela existe e tem se multiplicado na terra desde os tempos mais remotos da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 6, onde faz a descrição ali do versículo 5 e 6, que o Senhor observava a terra e via que a iniquidade, que pensamentos malignos se multiplicavam na mente dos homens e só existia maldade. E é verdade também que o Senhor, ele se entristeceu muito, como se entristece até as datas de hoje, com as más práticas humanas, mas, contudo, ainda assim, o propósito original do Senhor ter nos criado foi e é para as boas obras, ou seja, para a prática do bem, como diz em Efésios 2:10, que diz, porque nós somos feitura dele, ou seja, feitos por ele, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. Então, esse foi o propósito original do Senhor ter nos criado. Agora, é claro que após a corrupção humana, vamos dizer, o declínio de Adão e Eva, que a corrupção humana ela tem se espalhado nos tempos de hoje sobre várias maneiras e várias formas. É por isso que quando se fala da palavra bem, as pessoas não têm mais essa credibilidade. Esperam bem, gostariam, desejariam receber, mas o mundo está tão corrompido que, como diz, já observam pelo sistema. E já outros até desejariam dar o bem, mas por não saber o que vai receber em troca, então se recolhem para si. É bem verdade que Jeremias também ele disse, quando ele estava lamentando o que tinha acontecido com o seu povo, lá em Lamentações capítulo 3, versículo 17, ele disse assim, eu me esqueci do que é o bem, eu nem sei mais o que é. Mas ainda assim, se você está nessa pisada, nesse pensamento, ainda assim, a decisão é nossa. Nós podemos, é possível nós decidirmos praticar o bem. Mesmo que o meu esforço ou o seu
ele não seja recompensado, nem reconhecido, mas diante do Senhor com toda certeza, porque um dia posteriormente o Senhor dará a cada um de nós segundo as nossas obras, e por isso mesmo que o Senhor, ele vê todas as coisas e por isso que é dele que devemos esperar o galardão, porque somente ele tem para nos dar. E a vida do jeito que está, esse caos todo, a maldade, violência, tanta coisa que tem assolado o mundo, mas ainda assim devemos nutrir a nossa alma, trazer a nossa mente o que nos traz esperança, como também as coisas boas e aquilo que o Senhor descreveu em sua palavra. Então é possível sim nós fazermos o bem. Glória a Deus, porque se do contrário a gente decide fazer o mal, vocês podem observar pessoas que se trancam para não praticar o bem por causa do egocentrismo ou o ego ferido que inclina para o mal, como a propensão egoística a fim de satisfazer as próprias vontades também inclina para o mal, como o instinto agressivo do ser humano, o instinto de posse, a imaginação pervertida. Quer dizer, a Bíblia fala, Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo, e o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 7, do versículo 12 ao 23, ele diz que na carne mesmo não se habita bem algum, ou seja, de nós mesmos assim, não existe bem algum que agrade ao Senhor, mas, glória a Deus, uma coisa eu falo, é possível nós, ainda nesse mundo em que vivemos, enquanto estamos vivos, nós praticarmos, optarmos em praticar o bem. Então já entendemos que a origem do bem, ela vem do Senhor e que o Senhor nos criou para que andássemos nelas. E agora vamos entender um pouco sobre a prática do bem. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Não é sobre a prática do bem. Vamos ver aqui. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança, que é a mesma coisa. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Versículo 28. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então quer dizer, a bondade mesmo, aquela bondade mais genuína, vinda do próprio Senhor, só é capacitado, habilitado a praticar aquele que estiver cheio do Espírito Santo. Porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, então há algo sobrenatural nela, de Deus. E isto a capacita a muitas coisas que, humanamente falando, dela mesma, da própria pessoa, ela não faria ou nem pensaria em fazer. É assim. Agora, é claro que, por outro lado, existem formas simples de se praticar algum bem, porque mesmo nós sendo pecadores por natureza, e mesmo na nossa carne não habitando bem algum, mas ainda assim existe algo dentro de nós que podemos fazer, somos capazes de fazer formas simples de demonstrar algum bem. Por exemplo, socorrer alguém quando está passando mal, quando está doente, ajudar uma pessoa que não enxerga direito a atravessar uma pista, a atravessar a faixa de segurança, dar a vez a alguém numa fila, dar uma moeda, um pão, uma comida a quem está com fome, fazer doações a outros que precisam, roupas, alimentos,
Então, quer dizer, essas formas simples, qualquer ser humano é capacitado a fazer. Agora, aquela bondade de desejar o bem do próximo, de uma maneira em que seja um bem assim, bem relevante, psicologicamente falando, que o bem desse próximo seja, como dizem, todos os aspectos, aí isso é só pela capacitação do próprio Senhor nas nossas vidas para pensarmos assim, querermos o bem a este próximo em todos os aspectos da nossa vida e ficarmos felizes genuinamente com a bênção desse próximo, não importa quem seja. Então, este teor de bem, isso aí já é uma capacitação do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero ler mais aqui na palavra do Senhor. Já lemos Gálatas. Agora quero ler aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. O Senhor diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei isto também. Então, quer dizer, amando o próximo nesse teor, suportando de bom grado, perdoando, desejando o máximo de bem para aquele próximo, mesmo que você não tenha aquilo que ele tem e que ele está bem, isso é só pelo Espírito Santo de Deus. Então, estamos observando numa forma simples que a bondade que o Senhor deseja de nós, ela é mais profunda, ela excede vamos dizer assim, ela excede a compreensão humana, porque, humanamente falando, se alguém tem uma coisa que eu tenho, que eu não tenho, então eu poderia me aborrecer, eu poderia ter inveja, ou não seria propensa a ajudar ninguém, ou tantas coisas, mas acontece que o Senhor capacita a cada um dos seus filhos a viver a bondade. Tiago 4,17 tem uma advertência que não é só para quem tem o Espírito Santo ou para quem está se esforçando no caminho do Senhor, mas é para todos. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu sei que alguém está necessitado e eu posso ajudar, e se eu não ajudo, eu estou cometendo pecado. Se eu sei que alguém está passando mal e eu não fizer nada para ajudar, podendo fazer, eu estou cometendo pecado. Então, quer dizer, aquilo, pois, que eu sei fazer, ou seja, aquilo que na minha consciência, ela mostra que seria necessário eu fazer em prol de alguém. Então, se eu não faço, eu cometo pecado. Agora, que recompensa eu tenho de fazer o bem? Qual é a recompensa? A recompensa é que somos lembrados e justificados pelo Senhor, e haverá muitas vezes em que o próprio Deus fará coisas maravilhosas por nós. Glória a Deus, como por exemplo está escrito: aquele que acode o necessitado, o Senhor o livrará no dia da calamidade, do mal. Então o Senhor sabe nos abençoar, sabe galardoar as nossas obras, sejam boas ou más. Então, mesmo que muitos não acreditem na bondade
mas nós fomos colocados no mundo para isto. Fomos criados por Deus para isto. Então, vamos nos esforçar em fazer o bem, porque, glória a Deus, se eu faço algum bem, experimente fazer algum bem viável, louvável, sensato para um próximo. E você vai, no mínimo, se sentir bem, porque estará ajudando alguém. Então, é importante nós procurarmos praticar o bem. A Bíblia diz que Caim e Abel, eles cada um ofereceram sua oferta. O Senhor atentou para a oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Advertiu Caim, mas Caim continuou no mal. E lá na frente, 1 João, capítulo 3, versículo 12, diz assim, os dois foram lembrados. E diz o seguinte, que um tinha obras más, enquanto o outro tinha obras boas. Então, quer dizer, já pensou quando passar a nossa vida nessa terra e alguém se lembrar de nós só como alguém que fez o mal? Só como alguém que não deixou um bom legado de nada positivo para os filhos, ou seja, de lembrança para os amigos? Então, assim, é tempo de despertarmos para fazer o bem. O Senhor se agrada quando fazemos o bem. Porque notem uma coisa, as pessoas que se recusam a fazer o bem, como eu já disse, elas são infelizes. A gente observa, por exemplo, pessoas que estão na prisão, não é? Os rostos tristes ali, sem esperança. Por quê? Porque um dia fizeram mal e por isso estão ali. E ali são infelizes, são tristes. Então, nós entendemos que pessoas que não fazem o bem, além de pecarem, elas são infelizes. Mas que o Senhor nos ajude. Aí você que ouve esse vídeo, você pode me perguntar assim, então, o que eu faço para, assim, fazer algum bem na vida por alguém? Bom, a princípio, eu recomendo que você analise a sua vida, como cada um deve analisar a sua própria vida, e ver no que está ao seu alcance, entendimento e fazer o bem. Como eu já disse, de ajudar alguém em alguma coisa. Segundo, nós podemos orar ao Senhor, pedir a Ele e dizer assim, Senhor, por favor, me capacite a fazer o bem. Me mostre como eu posso fazer o bem e ajudar alguém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Próximo vídeo eu vou estar falando sobre tipos de bem que o Senhor deseja que façamos, que Ele mesmo pediu e pede para fazermos. Deus te abençoe. Amém.